Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 35. Hoje nós finalizamos a nossa série de exposições sobre os cânticos da Natividade. Este é o último cântico que nós vamos meditar, o cântico de Simeão, conhecido como Nunc Dimittis. Isso tem a ver com a primeira frase do cântico de Simeão no versículo 29. Podes despedir teu servo. Nós vamos ler do verso 25 ao 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Orar. Senhor, esta é a tua palavra, que será pregada, que será anunciada mais uma vez. Serão breves comentários teológicos, mas ela será de fato pregada persuasivamente. Mas o ministro eficaz da pregação é o Espírito Santo de Deus. É Ele que aplica a palavra aos nossos corações. Por isso, Senhor, te pedimos, fala conosco nesta noite. Fala aos nossos membros, aos visitantes que estão conosco, que o Evangelho seja aberto, desvendado para eles. Teu Espírito comunique a eles a tua verdade, que não haja embaraço no Senhor. Faz, Senhor, com que a semente caia em terra boa, que ela cresça e dê muito fruto. Nós te pedimos isso confiando naquilo que o Senhor fez na história e fará na vida de homens que necessitam de tua misericórdia e da salvação. Que o nosso desejo seja Simeão, de ver o Filho de Deus, ver o Messias, e poder ver a promessa cumprida. Isso é o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Chegamos então a este último cântico, que é muito significativo para nós, e ele encerra um bloco importante no Evangelho de Lucas. Lucas é um evangelista muito peculiar. A literatura de Lucas ocupa grande parte do Novo Testamento, tanto o Evangelho como o livro de Atos, escrito por Lucas, são dois tratados importantes a respeito do surgimento do Messias, do nascimento de sua obra e também da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Podemos dizer que o Evangelho de Lucas demonstra o advento de Cristo aos homens e tudo que Cristo ensinou e fez, e o livro de Atos nos mostra a vinda do Espírito Santo, aplicando a um período posterior à ascensão de Cristo, o que Cristo tinha dito, Cristo tinha ensinado. Então Lucas é um evangelista importante, é um historiador, é um médico, é um teólogo importante e que nos ensina muita coisa e que teve
uma sensibilidade, obviamente, dada pelo Espírito Santo, mas muito interessante na construção literária do seu evangelho, no que diz respeito ao início desse evangelho, principalmente. Quando nós lemos capítulo 1, queria que você fosse lá comigo, versículo 1 até o versículo de número 4, nós lemos o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Observe esses dois versículos. Primeiro, Lucas afirma aqui que há um esforço na sua época, um empreendimento em registrar de forma sistemática ou coordenada o que Jesus fez e disse. Então existia uma literatura já circulando no seu tempo. Então muita coisa estava sendo dita. No verso 2 o texto diz: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Não havia apenas fontes já escritas a respeito de Jesus, mas também fontes vivas, testemunhas oculares, que tocaram, que andaram, que ouviram, que sentiram Cristo. Então, havia uma abundância de informações naquele período que era uma coisa extraordinária. Lucas estava lidando com aquilo. Possivelmente, Lucas era um gentio. E aqui ele está mostrando aos seus leitores que ele, como outros, empreendeu uma investigação para registrar aquilo. O Evangelho não é apenas uma biografia. O Evangelho é uma biografia teológica, é uma biografia persuasiva. O objetivo dos evangelistas era mostrar Cristo àqueles que estavam lendo, às comunidades que liam, os seus textos, os seus evangelhos. No versículo 3, o texto vai dizer: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Então, observemos que, não só nesse versículo, mas a partir dele, Lucas está preocupado em registrar que havia competência histórica no seu trabalho. Ele está aqui nos dizendo que ele investigou. E não era uma investigação superficial. Ele usa a palavra aqui, acurada investigação de tudo, desde sua origem. Então foi um trabalho paciente, não foi um trabalho de uma semana. Foi um trabalho paciente de investigação. Então ele diz: para dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Serve o objetivo do Evangelho: instruir Teófilo através de uma exposição ordenada dos fatos, para que ele tenha plena certeza do que ele já tinha ouvido a respeito do Evangelho. Então o Evangelho não está posto apenas para informar as pessoas a respeito de quem era Jesus. Da mesma forma, os cânticos da Natividade não estão registrados apenas para informar o que aconteceu no período que Jesus nasceu, ou como as pessoas tributaram a Deus louvor na época que Jesus nasceu. Da mesma forma que o livro de Gênesis não está posto apenas para nos informar sobre a origem de tudo. O objetivo de Gênesis não é apenas historiar, é um objetivo persuasivo, a ensino, a doutrina no livro de Gênesis, como em todo o Antigo Testamento, bem como fez Lucas. Então aqui ele registra no capítulo 2, a partir do verso 25, algumas coisas muito importantes a respeito deste último momento, esse último cântico. Primeiro nós devemos considerar aqui a respeito de Simeão. Esta é uma figura enigmática, porque não se ouve falar de Simeão. Não se sabe quem de fato era Simeão. O que temos aqui, e isso é interessante também, e é o suficiente também, é o testemunho do Espírito Santo a respeito de quem era Simeão. Homem justo e piedoso. Isso era o que era mais necessário saber sobre a vida de alguém, como é necessário saber a respeito de nossa vida. Simeão não era conhecido pelo que ele tinha ou deixou de ter.
Simeão era conhecido pelo seu temor ao Senhor. E aqui nós já podemos extrair a primeira aplicação. Como nós somos conhecidos? Somos conhecidos pelo nosso temperamento? Somos conhecidos pelas nossas condições? Somos conhecidos pelo nosso currículo profissional? Somos conhecidos pelo nosso currículo acadêmico? Pelo nosso Lattes? Somos conhecidos pelas nossas conquistas? Somos conhecidos pelos nossos sonhos realizados? Ou somos conhecidos como verdadeiros cristãos? Alguém justo e piedoso. Como as pessoas nos veem, ou melhor, além disso, irmãos, não apenas como as pessoas nos veem, porque elas podem nos ver de forma muito torta, distorcida, embaçada, mas como o Espírito Santo nos vê. E hoje o Espírito Santo testemunhasse diante de nós sobre você, ele poderia dizer: é justo e piedoso? Isso é interessante porque me lembra a respeito da aposentadoria de Samuel, o profeta. Ele pergunta ao povo: a quem eu defraudei? Quem de vocês eu enganei? Ou quem tem algum testemunho contra mim? Pode falar agora. Foram anos, de trabalho de ministério de Samuel. Isso não quer dizer que ele nunca pecou, Não quer dizer que ele nunca errou. Não quer dizer isso. Mas quer nos dizer que aquele homem era justo e era piedoso. É assim que Deus quer que os seus servos sejam conhecidos, ou sejam vistos por Ele mesmo. É justo e piedoso. Vá comigo, por favor, para o livro de Jó. Capítulo 1. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O que é que diz agora, irmãos? Homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Esse é o testemunho do Espírito Santo a respeito de Jó. Imagina só, Deus dizendo quem é você para outras pessoas. E o testemunho de Deus é um testemunho verídico. Testemunho verdadeiro, real. Não é um testemunho de um marido que fala bem da esposa diante dos outros porque ele não quer queimar a esposa. E não quer dizer quem ela realmente é, ou da esposa que não quer dizer quem o marido realmente é. É o testemunho de Deus. E Deus não testemunha para agradar ninguém. Deus é a verdade. Deus não fala a verdade. Ele é a verdade. E o testemunho dele a Jó, sobre Jó e sobre Simeão é justo e piedoso. É o mesmo testemunho que o Espírito Santo deu sobre Jó, está dando sobre Simeão. Desvia-se do mal, íntegro, reto ou justo. A ideia de reto aqui é essa, Justo. Simeão aguardava, volte comigo para Lucas. Simeão aguardava a consolação de Israel ou a vinda do Messias. E havia uma relação interessante entre Deus e Simeão. Deus havia prometido, enviaria o seu filho, ou enviaria o Messias, enviaria aquele que libertaria Israel das cadeias da opressão. Nós devemos considerar aqui que Lucas escreve intencionalmente e usa palavras também intencionalmente
referindo-se a vários contextos políticos. Então ele diz nomes de governantes. Isso é muito interessante porque ele está fazendo trabalho de um historiador. O que Lucas diz, e na época que Lucas diz, corresponde exatamente à literatura secular na ocupação desses governantes em seus cargos no Império Romano. Então Lucas faz um trabalho exímio de história. Lucas, sem exagero e sem demagogia, está na galeria dos maiores historiadores do mundo. Do mundo. Quando ele nos diz aqui que Simeão aguardava ou esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre esse homem, diz o seguinte para nós, irmãos, que só é possível alguém ser justo e piedoso se o Espírito Santo estiver com ele. Sem o trabalho do Espírito Santo. Então, quando nós falamos alguém justo e piedoso, não é meramente a gente pensar, eu preciso me esforçar mais. Eu preciso fazer mais. O ponto é, o Espírito Santo está com você? Ele habita em você? Só é possível alguém ser piedoso e justo se o Espírito Santo habitar ali. Caso o Espírito Santo não habite, isso não pode acontecer. Uma pessoa pode até ser honesta, ela pode até ser justa do ponto de vista social, mas aqui a justiça não é essa. A retidão aqui não é essa. Não é alguém reto civilmente. Não é alguém honesto e paga suas contas e que não engana ninguém. A justiça e a piedade aqui tem a ver com o status dessa pessoa diante do Altíssimo, não diante dos homens. Se você está aqui hoje nos visitando e você não serve a Deus, não conhece a Deus como Salvador, talvez você saiba quem Deus é, o que a Bíblia diz sobre Ele talvez, mas conhecer o que a Bíblia diz sobre Deus e conhecer a Deus não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. As faculdades do mundo inteiro têm muitos teólogos ensinando sobre Deus e sua palavra, mas eles não conhecem a Deus. E as igrejas estão cheias de pessoas semi-analfabetas que conhecem a Deus. Elas não conhecem o contexto histórico, elas não conhecem o contexto político, elas não conhecem como se processava toda a operação administrativa do Império Romano. Elas nunca leram sobre nenhum César romano. Elas não conhecem nada sobre a história dos testamentos. Elas conhecem muito pouco sobre essas questões históricas e contextuais. Mas quando elas leem na Bíblia que Simeão viu a salvação, a consolação de Israel, elas dizem, eu creio. Faz muita diferença. Muita diferença. Elas olham para as páginas das Escrituras, elas dizem, eu creio. E por que elas creem? Porque o Espírito Santo está com elas. Elas podem entender o que as Escrituras dizem, porque Deus se mostra a essas pessoas. O contexto aqui é muito interessante, irmãos, porque nós devemos observar, à luz das profecias bíblicas, que este era um período em que o Império Romano estava com todo o vigor, estava administrando, estava em vários lugares, operando, e nós devemos nos lembrar do que diz o capítulo 2 de Daniel, sobre a grande estátua que Nabucodonosor viu. As pernas e os pés daquela grande estátua representavam o Império Romano, como todo o restante da estátua representavam grandes impérios mundiais antigos, Babilônia, Pérsia, Grécia e por último o Império Romano. Então o contexto aqui é que o Império Romano estava dominando e os judeus aguardavam a grande libertação, a consolação, o Messias, que não seria apenas um rabi, não seria apenas um mestre, ele seria um líder político. Ele traria a libertação, a consolação de Israel. Os judeus esperavam isso.
Porque se o prometido era descendente de Davi, Davi foi um rei. Então era isso que se esperava. Vá comigo para o Salmo 2, por favor, que é um salmo muito importante para compreendermos a mentalidade hebraica a respeito da vinda daquele que era a consolação de Israel. Salmo 2 vai nos dizer o seguinte, versículo 2, ou melhor, versículo 1 do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Gentios aqui são nações, todas as nações do mundo. Quem não é judeu é gentio. Então, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra ungido, Messias. A palavra ungido significa Messias. Se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja a figura aqui, né? Veja a figura da vara regendo, cetro regendo as nações, e depois o Senhor despedaçando os seus inimigos, como um vaso na mão de um oleiro, quando ele aperta e ele se desfaz. Ele se desmancha em suas mãos. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Qual é o conselho do Salmo para aqueles que não conhecem a Deus? Beijai o filho. O filho é Cristo. Ame o filho, e você será livre dessa ira vindoura. Este é o Messias poderoso, glorificado, reinante, imperador de todo o universo, todas as nações, e os judeus aguardavam o cumprimento disso, irmão. Eles aguardavam a consolação de Israel, a libertação política de Israel. Isso estava no coração do povo, isso está no coração dos homens, isso está também no coração da igreja. Ela aguarda a libertação dos poderes maus do mundo, das potestades que militam contra Deus. O problema é quando o povo de Deus vai confundindo isso no meio do caminho e vai achando que quem liberta não é mais o filho e começa a beijar os pés de outro e não do filho. Aí está o problema, porque o salmista nos diz: beijai o filho para que ele não se irrite. Mas na história da igreja nós estamos vendo, continuamos vendo, inclusive no nosso tempo, a igreja beijando o outro que não é o filho, causando irritação naquele que é o Rei dos Reis. O povo de Israel esperava isso, Simeão esperava isso, mas o povo de Israel era levado muitas vezes pelas ondas, pelas modas do seu tempo, né? O texto vai nos dizer, no versículo 27, então, e movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Ele tinha esperança de ver o filho antes de morrer, porque o Espírito Santo tinha dito a ele que ele não morreria sem ver a consolação de Israel diante dos seus olhos. Que coisa maravilhosa, Deus cumpriu uma promessa dessa, né? Deus diz a ele: Simeão, você não morrerá enquanto não vê o Cristo de Deus. Ele era um idoso, então ele toma conhecimento
de que Cristo estava ali. O bebezinho estava ali. Diz o texto que, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. E o que era isso que a lei ordenava? Veja o versículo 21 do mesmo capítulo. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. A circuncisão era uma marca feita no prepúcio do órgão genital masculino. Era um selo, era uma marca que identificava o povo de Deus. Isso era colocado nos homens. Jesus estava sendo circuncidado. Ele estava sendo alvo do sacramento estabelecido por Deus na antiga aliança com Abraão. Então os pais dele estavam cumprindo isso, dedicando seu filho para que recebesse a marca que a lei determinava. O verso 22 diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, par de rolas ou 2 pombinhos deveria ser oferecido ao Senhor, e os pais de Jesus estavam fazendo isso. Estavam obedecendo a palavra de Deus, né? Eles podiam muito bem dizer: não precisamos obedecer isso, já que ele é o Filho de Deus. Mas eles são obedientes ao que a lei diz. Levam seu filho para lá. Simeão sabe disso e vai ao encontro do menino. Verso 28 diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que ele estava diante da promessa. Aqui aprendemos algumas coisas. Primeiro, meus irmãos, que Deus tem seus fiéis, mesmo nos piores tempos e piores lugares na história. Mesmo nos períodos mais escuros, como estava vivendo Israel debaixo do Império Romano, Deus tinha um Simeão naquele tempo. Deus tinha uma Maria, Deus tinha um Isabel, Deus tinha um Zacarias. Deus tinha um povo em tempos escuros. Israel estava em um tempo de angústia, em tempos difíceis para o povo de Deus, em que a própria doutrina da lei se misturava com várias coisas, com vários pensamentos. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, se intensifica no meio do povo de Deus em tempos de grande angústia. Quanto mais angústia a igreja vive, maior será a presença do Espírito Santo. Porque Deus nunca abandonará o seu povo. A consolação vem do alto. Nós podemos olhar para o monte, mas a consolação não vem do monte, a consolação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aprendemos também que o Espírito Santo nos conduz ao Redentor, assim como conduziu Simeão ao Cristo. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. É Ele que traz essa esperança ao nosso coração. Ninguém se converte, alguém só pode ser convertido por Deus. E só se o Espírito Santo fizer essa obra, fizer esse trabalho. É o Espírito Santo que leva o homem a Deus. Ninguém vem a uma igreja e é convertido na igreja. O Espírito Santo é quem o traz, é quem trabalha em seu coração, é quem aprofunda sua convicção de pecaminosidade, é que diz a ele: você precisa de salvação, você é terrivelmente pecador e você não pode fazer nada por si mesmo. Somente Deus pode, somente Jesus pode fazer. O Espírito Santo nos mostra que nós devemos aguardar também a consolação de Israel. Agora não mais na primeira vinda, mas na segunda. Isso deve estar aceso no nosso coração. Aprendemos que a nossa esperança também deve ser sustentada por esta crença. Não mais na primeira vinda, porque ela já aconteceu, o Messias já veio, mas na segunda. Então, meus irmãos, aguardemos a consolação do povo de Deus em seu retorno triunfante. Jesus voltará para buscar o seu. Como disse Pedro, alguns perguntam, mas não faz tanto tempo e ele não voltou ainda. O próprio Pedro responde:
Sim, por causa dos eleitos. Porque Ele quer salvar os seus eleitos. E o tempo estabelecido por Ele se cumprirá. Eu quero dizer algumas coisas a você que talvez não tenha salvação em Cristo ainda. O maior prejuízo que você terá na sua eternidade não é estar no inferno, por causa do tormento do inferno. O maior prejuízo que você terá em ter salvação é não ter Deus. Porque nessa terra aqui que nós vivemos, e enfrentamos tantas coisas, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantos pesares, tantos infernos temporais. Se temos Deus, tudo isso é superável. Mas num lugar eterno, onde não temos Deus, esta é a pior coisa. O fato de não termos Deus é a pior coisa. O que é que eu faço então? Onde é que eu vou então? Talvez você esteja onde John Bunyan diz em seu clássico Peregrino. Talvez você esteja no castelo da dúvida. Ou você esteja no pântano do desânimo. Qual é a saída? A saída é que mesmo na sua fraqueza, diante do anúncio do Evangelho, você responde ao que o Espírito Santo fala. Você responde dizendo: sim, Senhor, eu creio. A minha fé é pouca, Senhor, mas eu creio. O que nos salva é Cristo. E a fé que temos para receber a salvação é Ele quem dá. Se o pecador disser: mas eu não tenho fé, realmente você não tem. Mas Deus dá a fé e salva. A palavra de Simeão em seu canto também está relacionada ao Evangelho levado a todas as nações. Veja o versículo 32, o que ele diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Interessante porque a fala de Simeão, ela contempla tanto os gentios como Israel. Deus salvará Israel, Deus salvará os gentios. Deus tem um plano para os homens caídos que foram chamados por Ele por sua eleição. Então, a vinda de Jesus é para alcançar todo mundo. E eu posso dizer, irmãos, que Jesus é a alegria das nações. Jesus é a alegria das nações. A árvore da vida plantada no jardim do Éden representava Cristo. Jesus vai dizer mais à frente: eu sou a vida. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são ramos, e não há vida nos ramos sem a videira. Israel então deveria comunicar a bondade de Deus às nações, e falhou. Jonas foi um instrumento de Deus para isso, a contragosto. Ele não queria cumprir o que Deus estava mandando ele fazer em relação a Nínive, né? Mas Deus levou o seu profeta para falar àquela nação, aquele povo que Deus queria que ele falasse. Israel deveria ser a luz para as nações, mas Israel falhou. Mas Jesus não falhou. Jesus não fracassou. Ele continua sendo esta grande tocha para as nações. Aqui nós devemos nos lembrar também da promessa de Deus a Abraão, né? Eu farei da tua descendência. Serão como as estrelas do céu, como as areias do mar. Eu multiplicarei. Isso fala da obra de Cristo, salvando pecadores em todas as nações. A pregação do Evangelho é missionária.
Ela alcança todos os homens, todos os povos. Deus não está preocupado em salvar apenas o rico, Deus salva o pobre. Deus não está preocupado apenas em salvar o instruído, Deus salva o analfabeto. Deus não está preocupado em salvar apenas uma cor de pele, Ele salva todos os homens, de todas as raças, de todos os tempos, de todas as nações, em todos os lugares. Deus salva aquele que mora num prédio luxuoso, Deus salva aquele que está morrendo na África. Deus é o Deus Salvador e veio para mudar a realidade de um mundo caído, fraturado, despedaçado pelo pecado. No versículo 29 até o versículo 32, nós temos verdadeiramente o cântico, onde Simeão vai dizer: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Vejam só. Simeão alegra-se no fato de poder morrer agora em paz. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Nem eu, nem vocês sabem o dia da morte. Talvez alguém que esteja aqui hoje não esteja mais entre nós amanhã. Talvez no próximo domingo nós estejamos chorando a perca de um irmão. Não sabemos. Somente Deus sabe. O que aprendemos aqui com Simeão? Verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, qual preparaste diante de todos os povos. Simeão alegrava-se no fato de agora poder morrer, cheio de consolação, porque ele conheceu Cristo. Ele conheceu Cristo, agora eu posso morrer. Porque a coisa mais importante na minha vida aconteceu. Eu vi a consolação de Israel diante dos meus olhos. Então, eu preciso lhe perguntar, como você vê a sua morte? Seu coração está cheio de consolação divina? Você deseja estar com Cristo? Você deseja ter Cristo? Cristo é o maior desejo do seu coração? Ou são as coisas dessa terra, passageiras? Ou são as suas conquistas, os seus sonhos, o que você deseja aqui? Talvez seja isso que tenha frustrado você, ou tenha alegrado você. As coisas que você pode ter e conseguir por força do seu braço nessa terra, nessa vida. O que é incomparavelmente melhor para você do que essa vida terrena? É Cristo. Ouça, você será chamado por Deus em algum momento de sua vida. Você irá morrer. Você irá morrer. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa a morte para um ser humano que não conhece a Deus? Nós estamos falando de uma perdição eterna sem nenhum retorno possível. Nós estamos falando que qualquer obra de justiça ou coisa boa feita nessa vida é inútil, completamente inútil. Deus não precisa de nada disso. Deus salva por obra de sua graça apenas. E nós seremos visitados pela morte. Será que nós podemos dizer, como Simeão: Senhor, os meus olhos já viram a tua salvação. Estou pronto, Senhor. Qualquer momento que o Senhor quiser, eu estou pronto. Esses dias vocês viram cantor gospel morrendo, cantando no palco. Viram isso? Coisa assombrosa, né? Ele nem gritou, ele nem se agoniou, ele apenas estava cantando. Ele deu a última nota e caiu e morreu. Acabou. Nossa vida é como um sopro. Não conseguimos premeditar o tempo da nossa morte, ainda que a gente calcule. Não, eu vou pagar aqui o meu plano funerário logo. Eu vou pagar logo de papai e mamãe, porque quando morrer eu já não fico aperreado, né? Já vai pagando devagarinho. É um negócio bizarro, né? Você chegou, papai, já paguei esse mês, viu? Seu plano funerário. Digo, mas rapaz, que negócio esquisito, né? O mundo, né? A gente planeja, né? A gente tem sepulcros, a gente tem
tanta coisa planejada em relação à morte, a gente compra mausoléus, né? Prepara isso, mas a gente não sabe de fato quando ocorrerá e de que forma acontecerá. A gente tem muitas curiosidades a respeito da morte, né? Curiosidades inúteis muitas vezes, né? A gente escuta fulano de tal morreu, então muitas vezes a primeira pergunta que a gente faz é: foi o quê? De quê? Ele morreu, já aconteceu, mas ele morreu de quê? Isso é tão curioso que às vezes até no funeral, eu já fui fazer vários funerais, né? E eu perto do caixão, uma pessoa que nem conhece a família, nem conhece o morto, chega perto de mim: ô pastor, ele morreu de quê? Mas rapaz, tem uma curiosidade grande, viu? Eu tá dizendo, morreu de curiosidade. A curiosidade matou o gato. A curiosidade matou o gato, viu? Para você que é crente, salvo em Cristo Jesus. Seu coração deseja Cristo, deseja encontrar-se com Cristo, não por pressão da tribulação, não porque você não tem conseguido pagar suas dívidas, não porque você não tem conseguido vencer sua enfermidade, mas independente dessas coisas, o seu coração anseia Cristo, almeja Cristo. Ele é a coisa mais desejada do seu coração. Vamos para o versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, me dirigindo principalmente aos pais. Os pais e mães. Vocês repararam nos cânticos da natividade? A gente sempre ouviu uma frasezinha mais ou menos assim: e Maria guardava no seu coração e meditava. E Maria se admirava do que diziam a respeito do menino. Mesmo ela sabendo que o anjo lhe disse, lhe foi revelado, mesmo sabendo que ela era um instrumento do Espírito Santo para trazer o Redentor, ela continuava se admirando diante da grandeza do que era aquilo, de quem era aquele menino. Irmãos, nossa mente não consegue, de fato, captar tudo que passava na cabeça daquela irmã. Porque imagine só uma irmã amamentar o Criador do mundo. Limpá-lo, trocá-lo, brincar com ele. Imagine José brincando com o Criador de todas as coisas, rindo com o menino. É uma coisa simples de assimilar. Maria guardando tudo aquilo no coração. No entanto, esse homem piedoso, Simeão, estava deslumbrado com a vinda do Messias, uma coisa maravilhosa, tão bela diante dos seus olhos. Deus cumpriu uma promessa dessa. O maior sonho da minha vida, irmãos, da minha vida, é que se o Senhor me der mais filhos, poder vê-los salvos. Meus olhos vejam isso. Eles confessando a Cristo como seu Salvador e temendo a Cristo como seu Senhor. Mas o que é isso diante do desejo de um homem, perante a promessa de Deus, de que ele veria o Filho de Deus? Ele viu e ele estava maravilhado, encantado com aquilo. Mas ele vira para a mãe do menino. Diz o texto: Simeão os abençoou e disse a Maria: esse menino será destinado para a ruína de muitos. E ele será levantado para a contradição. Diz o texto no versículo 35: também a espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão estava ventilando aqui os sofrimentos do Messias. E esta mãe estava ouvindo esta vontade de Deus em relação ao seu filho. No nosso meio evangélico, né? Nós temos visto
crescentemente os pais desencorajando, por exemplo, seus filhos a se dedicarem à obra de Deus e ao serviço de Deus. Nós temos visto cristãos que estão há muito tempo na igreja desencorajando os seus netos, seus sobrinhos, seus filhos a serem pastores, a serem missionários. Vai sofrer demais, meu filho. Se você sofrer, eu vou sofrer. Então eu não quero sofrer, então não vá. Não se dedique a isso. Não querem aceitar, muitas vezes, o que Deus preparou. O que Deus preparou para seus filhos. É isso que você deve desejar. Senhor, eu desejo o que tu preparaste para eles, não o que eu quero. Eu quero muitas coisas para eles. Eu também quero, irmãos. Eu também quero. Mas a minha vontade não significa que é a vontade de Deus, porque eu não devorar, seja feita a tua vontade, Senhor, contanto que seja igual à minha. A vontade dele é melhor do que a minha. Você tem orado para que Deus faça o que ele deseja com seus filhos? Tem orado por isso? Eu tenho orado para que o Senhor aqueça os corações deles? Os nossos seminários teológicos que antes prepararam tantos jovens para a obra missionária estão esvaziando. Eles estão morrendo, irmãos. Os nossos seminários estão morrendo. Morrendo. No sentido de vocacionados para a obra. Porque não há encorajamento, inclusive, no seio da igreja para os jovens. Não há oração por isso. Não há dedicação a isso. Os nossos jovens não têm nenhuma preocupação ou nenhum envolvimento com obras de evangelização na igreja. Eles não têm nenhuma empolgação de levar amigos a Cristo. Eles mal leem a Bíblia. Eles mal guardam o dia do Senhor. E na primeira oportunidade eles trocam uma disciplina espiritual por uma disciplina mundana. Nós precisamos orar para que os nossos filhos conheçam o Deus de Israel. E precisamos trabalhar para que isso aconteça. Porque Deus precisa de missionários. Vou usar esse eufemismo aqui. Deus precisa de missionários. Deus quer levantar jovens. Deus quer levantar jovens na área de saúde para trabalhar em campos difíceis. Deus quer levantar jovens que foram instruídos na área de docência para ensinarem pessoas analfabetas em outros países, no continente africano. Deus quer levantar jovens que estudaram medicina para cuidar de pessoas que estão morrendo em países muito pobres. Deus quer levantar esses jovens para fazer a sua obra, mas muitas vezes o que eles estão pensando, o que eles estão planejando, apenas conseguir o suficiente para viver. Ou apenas almejar um salário de 25 mil reais por mês. Ou apenas planejar o próximo passeio que vai dar com seu cachorrinho. A vida vai se resumindo a isso. E a igreja vai se tornando apenas um lugar onde eu busco alívio psicológico. E onde eu não estou comprometido com o reino de Deus, não estou comprometido com o evangelho da graça. E isso vai se multiplicando, gerações e gerações e gerações, gerações, gerações. Nós precisamos nos lembrar do que Deus advertiu no Decálogo. E Deus visita a próxima geração fiel, com disciplina. Maria guardava tudo aquilo no coração. E muito do que a lei disse e os profetas disseram iria se cumprir, seu filho. Eu quero terminar lendo com vocês mais uma vez Êxodo 20. E aqui nós observaremos quem é este menino. Quem é este menino que os cânticos da natividade exaltaram? Quem é este menino prometido? O que ele fará pelo povo? Que poder ele tem? O que é que ele revela? O que é que ele traz? Os 10 mandamentos nos mostram a santidade de Deus
como nós enfatizamos todos os domingos. Os 10 mandamentos nos mostram a obra da graça de Deus tendo manifestado a um povo que saiu do Egito, e não apenas esse povo, a todos aqueles que vieram depois. Por isso que no prefácio dos 10 mandamentos nós lemos, então o Senhor falou essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que te redime. Eu sou o Deus que te perdoa. Eu sou o Deus que te tiro da escravidão do pecado. O Egito é um símbolo de um tempo de prisão espiritual do povo de Deus. Eu sou o teu Deus que te liberto. O Decálogo começa nos mostrando isso. E o que é isso? Isso é graça, irmãos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Isso é graça. Ele tirou fisicamente aquele povo e tirou o seu povo em toda a história, inclusive a gente, do Egito espiritual que vivíamos. Isso é graça. Eu te tirei da terra do Egito. Mas o problema está no que vem depois disso. Porque o texto vai dizer: não tem outros deuses diante de mim. Não faça nenhuma imagem de escultura, de semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore a produção de suas mãos, diz o versículo 3 aqui. Nem dê culto a essas imagens feitas por mãos humanas, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não faça isso. Não esteja imerso na idolatria. Adore apenas o Senhor, seu Deus. Quem cumpriu isso absolutamente? Cristo. E prostrado me adorares, darei. Está escrito: Satanás, o Senhor teu Deus adorarás, a ele darás culto. Cristo estava dizendo: eu adoro a Deus. Cristo cumpre os 2 primeiros mandamentos. Ele é o fiel. O fiel. Você e eu não somos. Todos os domingos nós lemos isso aqui e confessamos de novo: Senhor, eu quebrei de novo o 1º e o 2º mandamento. Tem misericórdia de mim. Mas Cristo é o fiel. Mas porque eu tenho certeza de que quando no culto ao Senhor eu confesso meus pecados, Senhor, mais uma vez eu quebrei e os meus ídolos têm sido terríveis na minha vida, porque eu posso me aproximar dele e ter certeza de que ele me perdoa, porque o fiel cumpriu, irmãos. O Cristo cumpriu. Ele não adora nenhum outro Deus. Ele não constrói nenhuma imagem de escultura, porque nele mesmo está estampada a imagem exata de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele revela a Deus. Não há outra imagem que possa se assemelhar a Deus perante os olhos de Cristo, porque ele mesmo é esta imagem. No versículo seguinte, versículo de número 7, nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Cristo cumpre o 3º mandamento, não invocando o nome do seu Deus em vão. E não é apenas de chamar o nome de Deus. É que o anjo disse a Maria: o nome dele será Jesus, que significa Yahvé salva. Cristo honrou o nome de Deus, não quebrando este mandamento, não invocando o nome do seu Deus em vão, porque ele cumpriu todo o pacto da graça para salvar aqueles que Deus havia designado desde toda a eternidade. Cristo cumpre o 3º mandamento, não desonrando o nome de Deus. Então, por que nós temos certeza de que uma vez salvos, quando nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, Deus nos aceita? Porque Cristo é o nosso substituto. Ele cumpriu o que nós não podemos cumprir. O versículo de número 10, 9 e 10 nos dizem, 8, 9 e 10. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor.
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sábado aqui, Shabá, dia de descanso do povo de Deus. Há uma mudança desse dia do 7º para o 1º na ressurreição de Jesus. O dia de descanso do povo de Deus passa a ser o 1º dia da semana. Mas existe um significado não material no dia do Senhor, importante para a igreja. Porque nós podemos descansar no 1º dia da semana, parar nossas atividades e até vir à igreja, mas sem descansarmos no Senhor. Você pode guardar materialmente o dia do Senhor, mas não descansar no Senhor. Jesus nos ensina: venham a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Cristo suportou toda a angústia do pecado para nos proporcionar descanso em Deus. Cristo cumpriu o 4º mandamento de todas as formas imagináveis. De todas as formas imagináveis. Por isso, nós temos plena convicção de que é Ele quem nos salva e não a nossa prática religiosa. A nossa prática religiosa é apenas um ato de obediência. O ato de obediência é o que Ele diz. Mas é Ele que nos salva. Então é possível alguém até guardar o dia do Senhor, ser muito fiel, vindo à igreja aos domingos, mas não ser um salvo. Ele pode guardar materialmente o dia do Senhor, mas ele não tem sua alma descansada no Redentor. As igrejas estão abarrotadas de gente religiosa, mas gente que não conhece a Deus, que não tem regeneração, que não foi transformada pelo Evangelho da Graça. Somente se descansarmos em Cristo é que descansaremos corretamente no dia que o Senhor estabeleceu para o culto. No verso seguinte, verso 12, o texto diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Cristo cumpriu, honrando seu pai. E o que o seu pai lhe tinha lhe dito, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Assim diz Paulo, Cristo cumpre o 5º mandamento honrando o seu Deus. E porque quando nós, como crentes, pecamos contra Deus, desonrando o seu nome, nós não perdemos a salvação? É simples. Cristo cumpriu o 5º mandamento. Ele é quem nos salva, não é a lei que nos salva, é Cristo que nos salva. A lei é um padrão moral para nós, mas ela não pode nos salvar, ela não pode nos conduzir a Deus. Sexto mandamento: não matarás. É um mandamento de preservação à vida. É um mandamento de preservação à vida. Paulo diz que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Só é possível termos vida em Cristo. Só é possível termos vida abundante em Cristo, porque por isso mesmo que Ele diz: eu sou a vida. O próximo mandamento nos diz: não adulterarás. E as Escrituras nos dizem que Cristo tem uma esposa. A igreja é sua esposa. Ouça, igreja do Senhor. Ouça nessa noite. Igreja desposada pelo Senhor. O teu esposo nunca te trairá. O teu esposo nunca te abandonará. O teu esposo nunca te maltratará. O teu esposo nunca deixará de cuidar de ti. Nunca deixará de te alimentar. Nunca deixará de te vestir, de te ornar. Nunca deixará de te ouvir. Nunca deixará de falar contigo. Na relação entre Cristo e a igreja, não há problema de diálogo. Não há incompatibilidade.
mesmo quando a esposa de Cristo é infiel, mesmo quando a esposa de Cristo adultera, mesmo quando ela adultera, diz a Escritura que ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Ele é aquele esposo que espera a sua esposa voltar do adultério, entrar pela porta, dizer a ela: perdoo, te amo. Cristo cumpre este mandamento. Nunca adulterará. Por isso, homens, varões, atentai para este texto. Se nós trairmos nossas esposas, nós estamos chamando Cristo de adúltero. Porque o modelo estabelecido para nós no nosso casamento é a fidelidade de Cristo à sua esposa. Nós refletimos Cristo no nosso casamento. Então, quando nós adulteramos ou se adulteramos, estamos dizendo que Cristo é adúltero. E além de quebrar este mandamento, se quebra o terceiro, invocando o nome do Senhor em vão. O texto vai nos dizer: não furtarás. Não furtarás. Não tire de outro o que lhe pertence. Cristo dá. Cristo dá. Os dá de forma graciosa, que na verdade, Paulo vai nos dizer: quem foi que deu a Deus para que seja recompensado? Quem? Deus é o dono de todas as coisas e Ele dá todas as coisas? Ele é o que dá a vida? Cristo não tira, Cristo dá. Cristo não é descontente, porque o pecado de furtar, de roubar, é um pecado de descontentamento com o que Deus tem feito e tem dado. Cristo é contente com o que recebeu do seu Pai, inclusive o cumprimento de sua missão. Cristo cumpre este mandamento: não furtarás. E nós temos furtado a Deus no dia do Senhor? Temos furtado a Deus na nossa fidelidade moral à lei de Deus? Temos furtado a Deus quando não amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Temos furtado a Deus quando nós não nos contentamos com o que Ele tem nos dado? Sim, irmão, nós temos furtado a Deus de várias formas. Sempre. Há alguém aqui nesse auditório, mesmo com muitos anos de crente, que não tem furtado a Deus? Não há essa pessoa. E por quê? Por quê? Você pode dizer: Cristo me salvou. Porque Cristo não furta a Deus. E Ele representa você diante do Pai. Isso acentua a sua miserabilidade como pecador. E a glória de Cristo. Ele é glorioso. Ele é amoroso. E o seu amor é imensurável. A nossa mente não consegue compreender, isso não encaixa direito na nossa mente. A gente só consegue se deslumbrar. Sabe que quando você vai observar uma grande obra de arte, você é invadido pela beleza daquela obra, a ponto de você ficar atordoado, embebecido de tanta beleza, de não conseguir contemplar os grandes detalhes ali? É assim que nós ficamos diante de Cristo. A gente só sabe dizer: Ele é belo, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é glorioso. Eu não sei nem como me expressar, eu só posso me prostrar e adorá-lo. É a única coisa que eu posso dizer. Honrado e glorificado seja o teu nome, Senhor, porque eu não tenho palavras para expressar o que tu representas para mim ou para nós. O texto vai continuar dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem é o Cristo? Esse texto revela. Ele disse em João 14:6: eu sou a verdade. Não há mentira em Cristo. Ouça.
A cultura diz a você como você deve viver, vestir, andar, falar, comer. Ouça. O seu coração arrasta você para caminhos que desagradam a Deus e tortuosos, pecaminosos. Você é enganado pelas suas concepções, planejamentos, seus sonhos. Mas Cristo não mente. O seu coração mente para você. O mundo mente para você. A cultura mente para você. A mídia mente para você. Todo mundo mente para você. Todo mundo mente. Não é só aquela pessoa que diz que você está linda quando você está feia. Todo mundo mente para você. Não é aquela pessoa que diz que você canta bem quando depois diz desafina demais, né? Não. Cristo diz assim: levante-se, está perdoado, e ande. Primeira coisa que ele nos revela: sim, você não tem saúde, na verdade você está morto. Mas eu posso dizer assim: os teus pecados estão perdoados. Levante-se. Cristo diz assim, diante da tumba: saia, viva, receba o fôlego de vida. Cristo pode dizer assim: efatá, abra-se teus olhos, o teu coração, a tua alma para as minhas verdades. Cristo pode pegar o que ninguém considera como algo que preste para alguma coisa e realizar um milagre. Cristo olha para uma mulher promíscua, diz assim: vai, paz, pegue mais. Jesus está dizendo a ela: olha, a pessoa que você mais ofendeu está diante de você, certo? Ok? A pessoa que você mais ofendeu está diante de você. Jesus olha para aquela mulher. Diz assim: eu perdoo você. Tenha paz e vida. Rios de água viva correrão dentro de você. O Espírito vai inundar você. Você é minha agora. Jesus estava dizendo àquela mulher: você, mulher, foi de muitos homens, mas agora sua alma é minha. Em mim você encontra verdadeiro sentido. Cristo é esse que recebe os pecadores e diz assim a eles: é verdade, você não tem força para fazer nada. Você não tem força para guardar a lei de Deus. Você é um idólatra. Cristo diz isso ao pecador: você desonra o nome de Deus. Você não honra a Deus no dia que Ele estabeleceu para a sua adoração. Você peca nisso. Você desonra o nome de Deus como seu pai. Você mata, você adultera, você mente, você furta, você cobiça, você tem inveja dos outros. Você não tem condição de ser salvo por você mesmo. É o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 2, né? Se o judeu guardar a lei de Deus, então ele conseguirá adquirir para si salvação. Mas quem é que consegue? Jesus então diz ao pecador: você não consegue guardar esses mandamentos tão básicos. Você não consegue. Pronto, essa é a má notícia. Mas a boa notícia é a seguinte: eu mesmo sou a boa notícia. Eu guardo todos esses mandamentos. E por causa de minha vinda, de minha morte, de minha ressurreição, você pode ser salvo. Porque é impossível aos homens a salvação adquirida por eles mesmos. Mas não é impossível a Deus. Porque Deus empreendeu salvar o homem. E Deus não tem planos frustrados. Jamais. Versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você entende que Jesus não cobiçou nada disso?
Jesus não queria a casa de ninguém, Jesus não queria a mulher de ninguém, Jesus não queria o empregado de ninguém, Jesus não tinha nenhum animal para andar. Ele mandou pegar um jumento emprestado. Não tinha nenhum lugar que amparasse seus discípulos para fazer com eles uma ceia. Se quer sentar com vocês, a gente vai comer, mas não tem um lugar, mas tem um lugar emprestado, de alguém que pode emprestar. Jesus não cobiçava nada de ninguém, embora ele fosse o rei do universo, o seu coração era tranquilo quanto à sua satisfação com o que ele tinha como ser humano. Como ser humano. Observe bem que em nenhum lugar do Evangelho Jesus disse assim: mas rapaz, agora eu estou comendo esse pão asmo aqui. Eu, o rei da glória, o rei do universo, estou comendo uma comida tão simples aqui. Como é que pode eu comer um negócio desse? Enquanto os babilônios, lá na história lá atrás, tinham banquetes enormes, e os romanos também têm banquetes enormes. Eu estou comendo uma comida tão simples, estou comendo peixe assado na brasa, com pão asmo. Como é que pode? Como ele é diferente de nós. Porque nós somos assim. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Nessa época, em 2001, eu estava comendo um peru. Hoje não tem nenhum galeto. Eu não me conformo. Em 2002, eu estava em um outro lugar, num restaurante chique, num hotel famoso. Eu estava comendo minha travessa de uva passa com arroz. E hoje o que é que eu tenho? Estou caçando a casa de alguém para comer alguma coisa na ceia de Natal. Tem alguém que queira me levar? Como era bom antigamente. Quando eu tinha condição. Hoje eu não tenho mais não, mas quando eu tinha condição. A vida é muito ruim. Eu não tenho mais nada, eu perdi tudo que eu tenho, estou insatisfeito com tudo. Minha vida é, assim, uma lambança e eu não consigo ter alegria no que eu tenho. Nós vivemos assim. Nós vivemos assim. A vida toda a gente vive assim. Não é? A gente adoece hoje, fica melhor, esquece até de agradecer a Deus porque ficou melhor. Aí quando adoece de novo, a gente diz: eu só vivo doente. Não é assim, irmão? Eu só vivo doente, mas será possível que eu só vivo doente? Estou parecendo uma farmácia ambulante aqui, parecendo a Drogazil, que está em todo canto do Brasil, né? Já viu aquele comercial? Não, o camarada saiu para deixar o lixo na rua, quando voltou tinha uma Drogazil no lugar da casa dele. Não, irmãos, nós não somos satisfeitos. Somos cobiçosos. Cobiçosos, né? Nós temos inveja até da prosperidade espiritual do outro, ou ser humano difícil. Nós temos até inveja da prosperidade espiritual do outro. Que Deus tenha piedade de nós. Orar. Louvamos, Senhor, nesta noite. Obrigado pela tua palavra, por esse tempo de aprendizado com os cânticos da natividade. Obrigado por nos revelar, nos mostrar quem é o Cristo de Deus. Sim, Ele cumpre a tua lei. Sim, Ele encarnou. Sim, Ele possibilita ao pecador a salvação eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado. Livra-nos dos nossos pecados, Jesus. Vamos à ceia do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus.